O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Depois de mais de 3 anos, parlamentares britânicos aprovam versão final de acordo do Brexit. Se você na edição você vai botar o aleluia, aleluia. Bom, já tá. Mas é isso aí, né? Aparentemente o divórcio ficou pro 31 de janeiro, vai rolar. Tá rolando até petição para cobrir os custos de soar o Big Ben. 500 mil libras. Pois é. Tá sobrando dinheiro, né? Não. O governo disse que não tinha dinheiro pra ficar tocando. Aí o pessoal quer fazer a vaquinha. Não, sim, tá sobrando dinheiro pra quem vai pagar pra tocar o sino por conta do Brexit. Assim, Agora é uma badalada cara, hein? Pô. 500 mil de libras tá superfaturado isso aí. Não sei não. Tem que ver aí, tem que ver direito. Quero ver a auditoria aí. Caixa preta do Big Ben. Vai tudo pra família real. Mas, né, o parlamento aprovou o acordo no dia 9 de janeiro. No dia anterior, o Boris Johnson teve um encontro em Londres com a Ursula von der Leyen, né, a nova presidente da Comissão Europeia. Falaram sobre cooperação, sobre interesses, dizendo que é um novo início para uma velha amizade. Olha que poético. Estranho. Novo início para uma velha amizade. E aí, eles divulgaram que pretendem negociar um Canada-style Free Trade Agreement depois do dia 31 de janeiro. Aliás, o Canadá está servindo muito de exemplo nos últimos tempos aí no Reino Unido, né? Pois a gente vai até mencionar isso daqui. Mas ainda... aí 3 outras notícias britânicas. A primeira é que, como parte do acordo, foi feito ali um balanço, né? E ainda tem 900 mil cidadãos da União Europeia no Reino Unido que ainda precisam solicitar a permanência pós-Brexit. O governo britânico se comprometeu que não vai deportar ninguém, tá? Porém, assim, é claro, né? É bom esperar esse prazo, é bom aproveitar logo essa carência, digamos assim, para normalizar a relação, já que, segundo a porta-voz do Departamento de Home Affairs, né, do interior, em 18 meses, as pessoas aí sim terão risco de deportação, de serem detidas e tudo mais. Então, se você for um cidadão da União Europeia que está no Reino Unido, compareça aí, não sei aonde, tá? Vai na prefeitura, no cartório, na delegacia, sei lá. Pergunta pro seu vizinho e regularize sua situação. Não queremos nossos ouvintes sendo despejados do Reino Unido. Aí, a ministra alemã da Defesa, a AKK, né, que é cotada para ser a sucessora da Angela Merkel, disse que mesmo com o Brexit, o Reino Unido tem que ter um status privilegiado em cooperação de política exterior e de defesa. E aí, eu achei essa notícia muito curiosa, meu caro Matias, porque teoricamente, né, não seria necessário isso se você pensar na existência da OTAN, né? Já existe essa cooperação em defesa. Então, o que ela quis dizer com, olha, a gente tem que manter a cooperação em defesa entre Reino Unido e União Europeia? É aquela tecla que a gente vem batendo aqui há algum tempo, de sinais, né, já direi, Mael, fortes sinais, cada vez mais, de que a Europa quer desenvolver a sua política de defesa própria, não ficar dependendo dos Estados Unidos, uma política que foi... Estados Unidos / OTAN. Isso, que recebeu um empurrãozinho
com o Donald Trump fazendo as diversas críticas à OTAN, exigindo mais contribuições dos países europeus e tentando, as empresas americanas, tentando jogar água no chope dos projetos militares das empresas europeias. Porque não estamos falando aqui só de política ou de ideologia, estamos falando de muita grana. Indústria armamentista é muita grana. Tá? E então, os europeus sabem fazer arma. Ah, sim, estão fazendo isso faz tempo já. Então, tem isso. Aí hoje, né, notícia de hoje já, mas até por conta do fuso horário, o Reino Unido divulgou um pacotão de 400 milhões de libras esterlinas para a África subsaariana. O Boris Johnson... mais de 1,5 bilhão de reais. O Boris Johnson realizou uma cúpula UK Africa Investment Summit, tá? Está sendo realizada, na verdade, agora, até como prévia de Davos, né? E pode ser chamado de novíssimo colonialismo. Ele recebeu o presidente de Gana, o Nana Akufo-Addo, então anunciou esse pacotão. Tem um simbolismo aí também, né? Porque Gana ser o primeiro país independente da África subsaariana, ex-colônia inglesa. Isso. E que durante o tempinho foi colônia alemã também. Né? E aí o Reino Unido anunciou esse pacotão e eu falei um pouco das relações, da importância de termos relações comerciais e econômicas com a África no Twitter. Deu alguma certa polêmica, porque por conta do formato do Twitter ali, algum pessoal interpretou um pouco errado o que eu escrevi, achando que eu estava falando em prioridades, aí falaram do número absoluto, mas mantenho. O enfraquecimento de uma política de aproximação comercial com a África nos últimos anos é desastroso. Até porque na África o Brasil consegue ser competitivo em áreas onde ele não costuma ser em outros mercados, como exportação de serviços. E finalmente, só para constar... E só puxando brasa para nossa sardinha, basta ver o impacto cultural que o Brasil tem na África através do nosso soft power, né? Então, sim, lembrando o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que a gente lançou no final do ano passado sobre a seleção brasileira como um instrumento diplomático. Isso, o futebol, questão de laços culturais, a lusofonia e tudo mais. E aí, finalmente, como, né, muita gente deve estar acompanhando, a questão do casal... Do Megxit. Do Harry e da Meghan Markle terem renunciado ao posição de membros seniores da família real e as consequentes obrigações, e eles desejariam ir para o Canadá e terem sua própria renda, enfim, alguma coisa assim. Alguns pontos, assim, saindo da parte de fofoca de celebridade, que a gente não costuma tratar... Que a gente não é tabloide. Mas algumas coisas que acho que são interessantes de pontuar é que... primeiro, você tem uma questão que se coloca que ela estaria recebendo um tratamento muito racista, às vezes. Nossa, quem diria, da imprensa britânica. E aí teve uma matéria que postaram lá na chancelaria, que fizeram uma comparação de manchetes do mesmo jornal, acho que foi o Daily Mail, quando era uma situação envolvendo... A Kate Middleton. A Kate Middleton, a situação envolvendo ela, e como as manchetes eram completamente diferentes. Então, esse seria um fator... Isso vale para os jogadores ingleses brancos e para os jogadores ingleses negros também. Jogadores de futebol. Aí o outro fator é que o Canadá não está muito feliz com essa ideia, porque o Canadá, né, não quer ter. Ele é governado pela Rainha Elizabeth como chefe de Estado. Não, só que o Canadá vai ter gastos de segurança. Porque assim... membros da família real que estão ali. Você vai ter que colocar ali uns agentes do serviço de inteligência canadense para cuidar deles, sei lá, a polícia montada. Não, justamente, teta nesse sentido, assim. Sim. E terceiro, né, é uma questão, a gente sempre tem falado isso, como os próximos anos vão ser importantes para essa identidade da realeza britânica, já que a Rainha Elizabeth, ela está daqui a pouco ela vai cumprir o curso natural de sua vida. O filho dela, ninguém gosta dele. O Harry não estava na linha sucessória imediata, né? Porque ele é o mais novo. Ele é o sexto na linha de sucessão. Ele está atrás até do sobrinho, né? Do sobrinho. Dos 3 sobrinhos.
Dos 3? Sei lá. Justamente, o Charles, o William e os 3 sobrinhos, ele é o 6º. Então assim, ele já não... esse papel de membros seniores é aquela coisa de representar a coroa em festividades, em fundações, caridades, esse tipo de coisa, que recentemente o príncipe consorte, o marido da rainha, se aposentou dessas funções. Né? Então, assim, rola também essa discussão sobre o papel, sobre a imagem da família real. Né? Eu já falei, eu vou repetir isso aqui. Eu não vou dar 10, talvez eu não dê 5 anos para depois da morte da Elizabeth, Austrália e Nova Zelândia virarem repúblicas. Canadá também. O Canadá eu não sei, cara, porque o Canadá ainda rola um lance ali do imaginário da família real que serve de incentivo de turismo, souvenir, um pouco dessas coisas. Né? Não sei, a Austrália e Nova Zelândia estão muito longe para isso. Então, não sei não, mas assim... A monarquia não vai ser mais a mesma. O grande ponto a Rainha Elizabeth, ela está com 93 anos de idade. O príncipe Harry tomou essa decisão baseado na angústia e nos comentários depreciativos que a esposa dele tem sofrendo até por uma questão racista. E isso é completamente justificável. Mas o meu ponto espera um pouco antes de dar esse desgosto pra vovó. Não, e outra, mas uma questão também é que, ao que tudo indica, não seria apenas na imprensa que a Meghan seria destratada, mas também no seio da família real. Eu não sei. Mas você, nosso ouvinte, não dê desgosto pra sua vovó. Tá? Então, assim, a minha avó, coincidentemente, tem a mesma idade da Rainha Elizabeth. Então, mas tá aí. Ela não ouve o xadrez verbal, ainda bem. Então tá aí, claro, a gente falou de uma forma muito resumida, muito, né? Aí teve uma reunião... Quem gostou dessa notícia foram os produtores de The Crown, porque acho que vai ter mais temporadas no porvir. Eu sei que teve uma reunião de emergência convocada pela Rainha Elizabeth. O Charles ficou pé da vida. E a Rainha Elizabeth soube pela TV, né? Porque assim, não... Porra, cara, você não avisa a sua avó? O que não é uma surpresa, né? Porque a Meghan era uma atriz de TV, né? Eu acho que eu sei, ela sabe usar dessa linguagem, ela tem isso ao seu favor, né? E ela, inclusive, teve que abdicar da carreira, né? Mas aí cabia, então, ao Harry, né? Falar, vó, seguinte, tá rolando isso, isso e isso. Porra... mas assim, pra vovó, perdeu a razão. Na moral, que família desinteressante, né? É muito tempo de TV pra um pessoal tão sem graça. Olha que vai ter gente brava. Eu sei, cai pra dentro. E só pra constar, falando em Canadá, né? Claro que é na América do Norte e tal, mas no último domingo... Faz parte do Commonwealth? No último domingo, dia 12... habitantes de Ontário receberam notificações em seus celulares de um acidente na usina nuclear local. E era um engano. Né? Foi durante uma sessão de treinamento. E é a província mais populosa do Canadá, né? Onde fica Toronto, por exemplo. Isso, mas de qualquer jeito, dezenas de milhares de pessoas receberam um alerta de problema na usina nuclear. Então você imagine aí acordar com essa. Foi o Roma. Aí a gente cruza o Canal da Mancha, vamos para a Bélgica. A Justiça belga suspendeu o mandato de extradição do Puigdemont, o Harry Potter da Catalunha, né, o ex-presidente do governo catalão, que declarou a independência da região, e diz que ele tem imunidade parlamentar como eurodeputado e não será despachado para a Espanha. Aí da Bélgica a gente faz o caminho contrário das guerras mundiais e vamos para a Alemanha. Depende do sentido. Se a gente é as tropas aliadas, a gente vai para a Alemanha. Pode ser. Os primeiros a chegar na Bélgica foram os alemães. Mas bem pensado. É que me deu um branco aqui, aí sem querer eu copiei um discurso do Goebbels, que eu achei no Google. E aí eu pus Wagner de fundo e uma estética bizarra, e, enfim, foi sem querer. A Alemanha anunciou que até 2038 deixará de queimar carvão mineral. A Alemanha tem um problema que foi o seguinte: quando a Alemanha
disse que ia abolir o uso de energia nuclear, ela passou a queimar mais carvão. Inclusive, carvão polui mais do que energia nuclear. E o governo estabeleceu um pacotão de 40 bilhões de euros para phase-out, né, para progressivamente migrar da energia do carvão para outras energias limpas. Hoje, a Alemanha tem 250 mil postos de trabalho em energia limpa e eles esperam quintuplicar esse número em breve. E aí vem uma coisa muito boa de se pensar, que a gente já comentou aqui, que é importante. Quando a Alemanha anuncia, vamos deixar de queimar carvão para só usar energia limpa, não é só porque, não é só, sei lá, politicamente correto, doutrinação ambiental, né? Ou então, como é que é o termo lá que o suposto príncipe do trono brasileiro usou uma vez em relação ao meio ambiente? Terrorismo, terrorismo verde? Não, acho que não era terrorismo, não é uma psicose ambientalista. É porque... Falando em gente desinteressante... Você vai investir em formas de energia mais limpas e que são as formas de energia no futuro. Ou seja, você bota essa grana na sua economia para lá na frente você ser pioneiro de um setor, e aí quando você vai ter países mais pobres ou países que relutaram em adotar energias mais limpas, eles vão ligar lá na Alemanha e vão falar, exporta aí para mim uns desses geradores de energia eólica aí que se desenvolveram, que tem um rendimento alto, essas placas de energia solar aí. Então, na verdade, é um investimento em tecnologia do futuro. Não é psicose, tá? É investimento. Até porque, assim, a Alemanha e antes dela a Prússia estão queimando carvão há muito tempo, tá? Eles não vão, entendeu? Não vai ser... sei lá, qualquer coisinha que faria abandonar essa política, até porque é um país rico em carvão mineral, né? O solo da a Alemanha teve uma revolução industrial tão forte, porque na Alemanha você tem carvão mineral de alta qualidade, minério de ferro de alta qualidade, tudo junto ali no mesmo lugar, e pronto, era só juntar os dois e pum, fazer, quase mágica, né? Claro, tô brincando. Mas então, também tem isso. Aí a gente cruza o Reno, né? A gente faz que nem as guerra franco-prussiana, vamos para a França, onde o principal proponente da reforma da Previdência francesa, o Jean-Paul Delevoye, ele pediu renúncia. Por quê? Porque descobriram que ele tinha contratos de consultoria remunerados com empresas de previdência privada. Então, assim, é o caso talvez mais visível possível de... Era a raposa cuidando do galinheiro. Né? Então, ele acabou renunciando. Os protestos na França continuaram contra a reforma da Previdência nesse último mês, tá? Carros incendiados, lançaram frutas, legumes e garrafas contra policiais em Paris, segundo a manchete da RFI. Um dia normal na Cidade de Luz. A nossa Bia Brasiliano, que mora em Paris, disse que tá super complicado se locomover e tudo mais, porque sempre tem alguma paralisação de algumas das linhas do metrô e tal. E finalmente... A Fran Brecher também, que é outra ouvinte nossa que mora em Paris... nossos ouvintes são muito chiques. E, finalmente, o governo da França, nessa semana, sábado, dia 11, retirou provisoriamente o aumento da idade mínima da Previdência. Ela ia de 62 para 64 anos e abriram mão provisoriamente, né, para garantir a pacificação do país e o comprometimento do governo. Aí a gente cruza os Pirineus, onde foi oficializado, empossado o governo entre o PSOE e o Unidas Podemos. É a terceira ou quarta investidura do Sanches? Eu quero palpitar que é a 56ª. Eu perdi a conta já. E no caso vai ser um governo de minoria. Por quê?
Porque a coalizão em si vai ser formada apenas por esses dois partidos. Graças ao senhor Pablo Iglesias, do Podemos, eles ficaram com bancadas menores por conta da segunda eleição em um ano, e então eles têm minoria. E os partidos da esquerda basca, da esquerda republicana catalã e tudo mais, se comprometeram a serem apoio. O que isso quer dizer? Eles não estarão sempre do lado do governo, não terão integrantes no gabinete, não vão ter ministério nem nada, só que eles não vão votar contra, eles não vão votar numa censura. Tá? Então vai ser um governo de minoria. Então quer dizer o seguinte, que quando for hora de votar alguma coisa importante, o Pedro Sánchez vai ter que sentar com esses partidos menores e vai ter que negociar com eles. Porque sem eles, ele não aprova nada importante. Para questões mais cotidianas, digamos assim, eles se comprometeram a... De governança. Não vou ficar aqui na minha. Né? É o governo de minoria. Tá? Aí a gente cruza ali o Mediterrâneo ocidental, vamos até a Itália, onde a ministra do Interior, a Luciana Lamorghese, disse que vai... graças a Deus não chama Matteo Salvini. Pois é. Disse que vai fortalecer a força-tarefa antimáfia da polícia depois de um atentado à bomba na cidade de Foggia, em que integrantes da Sacra Corona Unita tentaram assassinar uma testemunha-chave de uma... detalhe, tá, gente? Sacra Corona Unita parece nome de organização religiosa, mas não, é uma organização criminosa. Lá da Puglia, que é o salto da bota. Isso, é a máfia deles, digamos assim. É que assim, máfia você sempre lembra... o termo siciliano. Isso. Né? Assim, não existe máfia siciliana, porque é pleonasmo. E aí eles realizaram um ataque à bomba em Foggia para tentar matar essa pessoa. Realizaram uma vigília com cerca de 20 mil pessoas em Foggia. O Foggia, que tinha uma camisa muito bonita, né? Rubro-negra. Era rossonero, né? Rubro-negra. Eu lembro do Pipo Signori jogando na Foggia, atacante da Copa de 94, da Azzurra. Ele que inclusive tinha suspeições de envolvimento com a máfia. O Foggia tá na segundona. Achei que tava refundou, mais pra baixo. Foi refundado como quase todos os clubes italianos. O Torino foi refundado também, por exemplo. Estão falando aí que o Cruzeiro estavam pensando em fazer isso. E sabe quem é o técnico do Foggia? Quem? O Mancini. O Roberto? Não, o Mancini, o lateral direito, lateral brasileiro. Direito, sim, da ex-Roma. Isso. Começou como lateral direito no Atlético Mineiro, né? E depois virou ala, virou meia. Entendi. Terminou a carreira como ponta, praticamente. Sem marcar ninguém. Enfim, tivemos esse atentado na região de Foggia e a ministra se comprometeu a fortalecer a força-tarefa anticrime organizado. Aí, aproveitando que estamos ali na bota, vamos até a Santa Sé, né? Vamos até a Cidade do Vaticano, a capital da Santa Sé, com duas notícias. A primeira foi que o Papa Francisco anunciou que vai remover o segredo pontifício dos casos de pedofilia. Esse anúncio foi feito no dia 17 de dezembro de 2019. Enfatiza o dever de cooperação com a justiça e proíbe explicitamente a imposição de silêncio às vítimas de violência sexual ou qualquer tipo de abuso. E a outra notícia já é desse ano, dessa semana, na verdade, em que ontem o Papa nomeou pela primeira vez uma mulher para um alto posto diplomático da Santa Sé. A advogada Francesca Di Giovanni vai cuidar de relações multilaterais no Secretariado de Estado. Em outras palavras, ela vai ser como uma espécie de vice-chanceler da Santa Sé. Tá? Ela é especialista em migração, refugiados, direito internacional humanitário e status da mulher. Tá? Então, vamos ver aí. Parece a personagem da Sara Monaschi na série Suburra, né, que trata da máfia capitale. E da Itália, a gente cruza o Adriático, vamos até a Croácia, onde tivemos no dia 22 de dezembro o primeiro turno das eleições presidenciais. Lembrando, a Croácia é um país parlamentarista, ou seja, o presidente é uma figura mais simbólica. E no dia 5 de janeiro, o segundo turno. E
o candidato Zoran Milanovic, do Partido Social Democrata, derrotou a Kolinda Grabar-Kitarović, ligada, ela embora fosse dependente, era ligada aos movimentos mais conservadores e nacionalistas croatas. Ela se tornou muito conhecida por conta ali da cerimônia da final da Copa do Mundo de 2018. E ele derrotou ela, ficando com 52,6% dos votos. Uma diferença que em votos, números absolutos, foi de 100 mil votos. Ele ficou com 1 milhão e pouco, ela ficou com 929 mil. Ele venceu especialmente nas regiões fronteiriças, né, ao norte, ali, ou seja, mais próximas da Eslovênia, da União Europeia, e ela venceu nas áreas mais próximas da Bósnia e da Sérvia. Né? Então, assim, o mapa diz tudo. Né? De qualquer jeito, a Kolinda foi derrotada e não é mais a presidente croata. Falando em leste europeu, agora a gente vai para a Hungria, em Budapeste, onde os prefeitos de Budapeste, o Gergely Karacsony... Notícia de exato um mês, né? Que foi do dia 17 de dezembro. Isso, bem lembrado, tinha esquecido de falar a data. O prefeito de Praga, Zdeněk Hřib, prefeito de Bratislava, capital da Eslováquia, Matus Valo, e o prefeito de Varsóvia, Rafał Trzaskowski, capital da Polônia, anunciaram o Pacto de Cidades Livres. Por quê? Porque a gente várias vezes menciona em eleições, a gente acabou de falar da Croácia, por exemplo, né, que você tem uma diferença demográfica. Diferentes demografias vão ter diferentes interesses. Então, muitas vezes você tem uma eleição, um eleitorado rural mais conservador, mais nacionalista, e um eleitorado das cidades maiores, muitas vezes mais progressista, cosmopolita, digamos assim. Né? É aquela coisa, se você pensa no eleitor democrata, você vai pensar num hipster de Nova York, do Brooklyn. Se você pensa no eleitor republicano, você vai pensar o cara lá em Montana. Né? Claro, é um estereótipo, é um arquétipo, mas acaba ajudando. E esses 4 prefeitos os 4 são de partidos progressistas, ou de alianças progressistas, em 4 países governados por nacionalistas, à direita. São 4 prefeitos de esquerda de países de direita. Então, anunciaram esse pacto de cidades livres, com propostas de arquitetura e urbanismo sustentável, livre trânsito de pessoas, acolhimento de pessoas. Então, assim, basicamente, plataformas anti os seus governos nacionais. Então, é um pacto de Visegrado entre os prefeitos e progressistas. Tá? Então, teve assinatura de questão de comprometimento com coletivos LGBTs, enfim. E, claro, também tem uma outra coisa que é importante de colocar, que esses 4 prefeitos, tirando o prefeito de Bratislava, eles são jovens, são figuras políticas relativamente recentes. Então, eles querem também se lançar como alternativas ao governo nacional de cada um do seu país, para daqui a alguns anos, quem sabe, né, tentarem ser candidatos a primeiro-ministro, alguma coisa assim. Da Hungria, vamos para a Áustria, onde tomou posse, né, foi oficializado no dia 9, o governo entre o OVP, né, o Partido Conservador Austríaco, e o Partido Verde. Tá, uma coalizão, né, que soa estranha à primeira vista e tal, é inédita na política austríaca, mas o Partido Conservador vai governar em coalizão com os Verdes, já que o partido da extrema-direita, o FPO, o Partido da Liberdade, foi pego lá naquele escândalo de filme de James Bond, isso, em que uma loira russa, né, em Ibiza, o cara falou demais, né, tentou ali... James Bond não, foi de pique João Kleber aqui. Para. Você não sabe quem vai renunciar. Mas enfim, o cara tentou, né? Pô, a loira aí, vou bancar o gostosão pra cima dela. Falou demais, tava tudo sendo gravado, ninguém sabe por quem até hoje. E aí o partido caiu. E aí vai ser governado entre o OVP e os Verdes. O detalhe aqui, o Partido Conservador ficou com 71 votos. Em segundo lugar ficou o Social Democrata com 41. E aí, em terceiro lugar veio o FPO com 30, e em quarto os Verdes com 26. Ou seja, o OVP ele pulou o FPO, foi intencional. Foi,
se a gente governar aqui com esses caras, a gente vai se queimar. Vamos pegar os verdes, que tem menos representação e tal. Enfim, fizeram ali algumas concessões aos verdes e tudo mais, né? E a Áustria agora vai fazer parte da luta contra as mudanças climáticas. Agora a gente vai para a Polônia. Que momento, né? Que time. Em que um projeto de lei foi enviado ao parlamento dizendo que a promoção da atividade sexual entre menores de idade, a promoção da pedofilia e a proteção de crianças e jovens da depravação sexual, né, são um texto da lei, podem tornar, né, uma série de coisas passíveis de até 5 anos de cana, inclusive educação sexual. Então, né, enfim, tá aí. É isso. Vou falar o quê? Né? Vou falar o quê? O que eu vou dizer lá em casa? Aí, da Polônia, nós vamos para a Ucrânia, onde no dia 29 de dezembro, final de ano, o governo da Ucrânia e o governo russo anunciaram a troca de cerca de 200 prisioneiros entre si, né, os dois lados cederam prisioneiros, e hackers russos teriam invadido a empresa de gás ucraniana Burisma, que é a que está no centro da questão do filho do Joe Biden, do Donald Trump, na conversa com o Zelensky e tudo mais. E teriam invadido aí os computadores da empresa Burisma. Ou seja, talvez tenham conseguido alguma coisa para chantagear o Joe Biden. Não sei. Aí vamos para a Rússia com 2 notícias. A primeira é que o Putin, no seu discurso sobre o Estado da Nação, que é uma espécie, né, de discurso do Estado da União, que nem tem o State of the Union, que tem nos Estados Unidos, perante, né, uma sessão conjunta do parlamento e integrantes do governo, imprensa, promoveu, né, propôs mudanças na Constituição do país. Tá? Em suma, seria retirado o termo consecutivo do limite de mandatos do presidente. Ou seja... Lembrando que o Putin está se revezando no cargo há 20 anos. Isso, ele está no 4º mandato presidencial agora. E agora o mandato com 6 anos. Né? O Putin é o presidente da Rússia até 2024, pelo menos. E aí, tirar o termo consecutivo significa que você só pode servir 2 mandatos, ponto final. Ou seja, ninguém poderia fazer o que ele fez. Né? Segundo, fortalecer a Duma, a Câmara Baixa do Parlamento, que teria agora o poder de apontar o primeiro-ministro. Lembrando, a Rússia é presidencialista. O primeiro-ministro na Rússia não tem esse nome, é apenas um título informal. O nome é chefe de governo. Ele é, fazendo uma analogia com o sistema político brasileiro, uma combinação do ministro-chefe da Casa Civil com o vice-presidente. Tá? É ele que ocupa interinamente a presidência quando o presidente está viajando, está afastado por saúde, alguma coisa assim. Então, a Duma teria o poder de apontar, não apenas aprovar, o primeiro-ministro. Hoje, o primeiro-ministro é definido pelo presidente, ponto final. É o cargo de confiança. Segundo, propor o aumento da autoridade do Conselho de Estado, que é um órgão consultivo da presidência russa, que é formado pelos governadores e presidentes das entidades da federação. Tá? Lembrando que a gente tem 22 repúblicas autônomas dentro da Rússia. Tá? E, finalmente, tirar a possibilidade de que russos que tenham cidadania estrangeira ou residência permanente em outros países possam ser candidatos a presidente. Tá? Só um momento, fronteiras invisíveis do futebol também, já que a partir de julho de 2020, jogadores dos países membros da União Econômica Euroasiática não contarão como estrangeiros no campeonato russo. Isso quer dizer que atletas da Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão e Quirguistão serão similares aos comunitários da União Europeia. Esse tweet foi escrito pelo amigo Bruno Nunes, que escreve no Gandula BR. E aí, ele falou diversos outros assuntos e ele disse que propõe que essas mudanças sejam aprovadas por um referendo. Aí muita gente escreveu, né, perguntando, o que está acontecendo na Rússia? Como assim? O que significa? Por quê? Porque logo depois, o Medvedev, atual primeiro-ministro, ex-presidente,
renunciou ao cargo. Ele e todo o gabinete russo. Ele fez essa renúncia do lado do Putin, dizendo que, como o Putin propôs uma mudança na natureza do cargo, nada seria mais justo do que ele sair do cargo para dar liberdade total. Né? Só que... Então, a gente não sabe se o Medvedev avisou o Putin disso, ou se o Putin avisou o Medvedev das mudanças, e o Medvedev tem estado no centro de diversas denúncias de corrupção. Então, assim, ele sair do cargo de primeiro-ministro é até uma forma dele ficar mais low profile. Ele vai continuar no governo, ele chefia o Conselho de Segurança, né, que é bem mais low profile. E um dado curioso também do discurso do Putin, né, em relação à demografia russa, é que desde que ele assumiu o poder, a expectativa de vida aumentou em 8 anos. Isso, e ele falou também de compensar a queda populacional, né? Ele falou que quer incentivar políticas das mulheres terem mais filhos. E que tá se assemelhando justamente à Europa Ocidental, né? As pessoas estão vivendo mais, mas estão se reproduzindo menos. E aí, o que essas propostas poderiam significar, né? Para todo mundo aí que ficou confuso e tal. E ele colocou no lugar do Medvedev o ex-chefe da Receita Federal, Mikhail Mishustin, que é considerado um tecnocrata, não é uma figura popular, embora ele seja um tecnocrata muito competente. Ele foi reconhecido por vários outros veículos de mídia, pela mídia inglesa, por exemplo. Que isso é uma virtude muito apreciada desde a época da União Soviética. Isso, porque ele realizou um dos maiores processos de digitalização fiscal do mundo. Hoje os impostos na Rússia são praticamente em tempo real. Tá? Então assim, que loucura deve ser um impostômetro lá na Praça Vermelha. Né? Comprei a garrafa d'água. A garrafa d'água custou R$1 e 10 centavos for imposto. Esses 10 centavos já vão para a caixa do governo. Não vai passar para alguém que vai passar para alguém. Tanto que... é mais difícil evasão fiscal. Exatamente. Entre 2014 e 2018, segundo o Financial Times, eu coloquei isso na minha coluna da Gazeta, a arrecadação russa cresceu 64%, enquanto o consumo cresceu 21%. Ou seja, era um consumo que já existia, mas não era taxado. Então ele é considerado o revolucionário dos impostos. Mas é um tecnocrata, é um contador, com todo respeito aos nossos ouvintes contadores. Não deve saber contar piada. E aí o que acontece? Muito se especulou, né, sobre essas mudanças serem para o futuro do Putin. Para ele dar um jeito de continuar no poder, ou para ele supervisionar um eventual sucessor. Então, assim, a iniciativa de barrar os russos com nacionalidade ou residência estrangeira, para mim é muito clara. É barrar aqueles bilionários, tipo Roman Abramovich, Khodorkovsky, muitos deles não podem nem entrar na Rússia, né? Mas que são caras, o Roman Abramovich hoje tem nacionalidade israelense, outro tem permanência em Londres. Por uma questão de imposto também? Uma questão de imposto, mas ele é de família judia. Sim, ele saiu do Reino Unido por uma questão fiscal. Então, assim... O governo Putin acabando, aí um desses bilionários chega lá, compra uma rede de TV e vira e fala: eu sou um homem de sucesso, sou um russo de sucesso, tal, quero ser o novo presidente. Lembrando que muitos desses casos são de homens que enriqueceram com um desmonte da União Soviética. Aquele esquema de privatizações a toque de caixa que foram extremamente corruptas. Né? Então, assim, teve privatização de uma mina de níquel, que assim, ela dava acesso a 5 bilhões de dólares de reserva de níquel e foi privatizada por troco de pinga, literalmente. O Roman... No caso, vodka. Vodka. O Roman Abramovich, no início da vida dele, chegou a ser preso, porque ele contrabandeava petróleo da estatal que ele trabalhava, no tempo da União Soviética. Ele roubava petróleo, tipo, ele pegava um barril de petróleo, entendeu? Tipo, e vendia no mercado paralelo. É coisa de louco. Enfim, fortalecer o Conselho de Estado pode significar que o Putin se aposenta, vai para o Conselho de Estado, então poderia ter ali uma influência, que nem o Nursultan fez no Cazaquistão. Enfim, o fato é, qual é a minha conclusão? Aí entra na análise. Muita gente ficou confusa com tudo isso, com o que isso significa, começamos a especular, teve várias colunas em tudo que é veículo de imprensa, inclusive a minha, especulando sobre o que isso significa. Só que, aí eu vou ler a minha conclusão.
No fundo, essa coluna e todas as especulações buscam responder a pergunta: o que Putin deseja com essas reformas? E essa é a resposta, que por muitas vezes escapa. O desejo é o de causar essa confusão, essa onda de especulações, chacoalhar a situação. Tudo isso enquanto tira-se um pouco do foco da atenção pública da economia e da reforma da Previdência. Como bônus, ele tateia o que pode ser melhor para o futuro dele, o que é tangível. Ele tem 4 anos de mandato garantido, ele não tem pressa. Então é isso. O Putin queria criar confusão, criar essa onda de o que isso quer dizer, o que vai mudar, o que não vai mudar, como vai mudar, e conseguiu. Deixou todo mundo aí meio confuso. Pra gente fechar, na Rússia, no final do ano passado, dia 20 de dezembro, um cara foi morto depois de abrir fogo contra a sede do FSB, o Serviço Federal de Segurança, a agência de inteligência, uma das sucessoras da KGB. É uma atitude pouco inteligente. Eu diria que foi muito pouco inteligente. Mas um funcionário da FSB morreu, inclusive, e o cara foi morto. Ainda não se sabe direito a motivação. E, finalmente, falando do continente europeu, no final do ano passado, a tempestade Elsa e a tempestade Fabian deixaram 9 pessoas mortas em Espanha, Portugal e França e deixaram 110 mil pessoas sem energia elétrica, passando ali pelo Mediterrâneo, causando inundações, destruição e tudo mais. 2 pessoas que morreram eram portuguesas e outras 7 na Espanha. Tá? Então fica aí o registro, infelizmente, dessas mortes.